Cloud Functions 101, né? 101 é uma introdução em inglês, né? Nas turmas americanas, então eu sempre gosto de colocar palestras introdutórias como 101, né? Então, essa é uma palestra que tem como objetivo demonstrar o uso de Cloud Functions, para que serve, como que é um produto muito maneiro da GCP, não só da GCP, né? Porque esse princípio de computação também tem em outras clouds, mas beleza, vamos lá. Peraí. Tá. Antes de mais nada, me apresentando aqui rapidinho, eu sou engenheiro de dados na Avenue Code, sou do Rio, torço para o Flamengo, não é um bom dia para torcer para o Flamengo, né? Sou formado em engenharia eletrônica no Cefet e já tenho algumas certificações de cloud, a maioria em GCP, né? Mas eu comecei minha vida em cloud na AWS, né? Mas prefiro GCP, sendo clubista aqui. E essa aqui vai ser a estrutura da nossa apresentação. Eu vou dar uma introdução à computação em nuvem e à Google Cloud antes de falar de Cloud Functions, porque eu acho que é importante. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com a computação em nuvem. Depois a gente vai fazer uma introdução ao produto, o Cloud Functions em si, né, porque é só um entre os vários outros produtos da GCP. E por último, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha, um caso de uso bastante simples, para mostrar para vocês que tipo de coisa a gente consegue fazer, né, com esse produto. E um pequeno merchan aqui, essa palestra é basicamente um resumo de um curso que eu criei e coloquei no AC Academy, um curso relativamente longo, de 6 horas de duração, onde eu dou uma aprofundada bem legal nesse assunto, né? Eu faço vários projetos, várias práticas lá. Então, se vocês gostarem do assunto e quiserem se aprofundar mais, podem conferir esse curso lá. São 6 horas de vídeo. Mas beleza. Vamos começar a falar sobre fundamentos de Google Cloud Platform. O que é a Google Cloud Platform? Antes de explicar a GCP, né, que é um dos providers de cloud, para quem não sabe, cloud em si, computação em nuvem, ela é basicamente uma estratégia de computação, né? Um paradigma um pouco mais antigo. Empresas comprando recursos de hardware e alocando esses recursos em infraestrutura física dentro das próprias empresas, né? Esse é um modelo um pouco mais tradicional. E a computação em nuvem é uma outra forma, uma outra estratégia de computação que é basicamente você alugar, digamos assim, né? Você só pagar pelo que de fato você usa, né? Então é uma forma um pouco diferente de pensar em computação. E a GCP, em particular, ela roda na mesma infraestrutura que o Google usa para vários outros serviços, né? Tipo o Gmail, a Search Engine da Google, o próprio Google.com, né? O YouTube, entre vários outros. E por que GCP, né? Primeiro, a nossa equipe de cloud aqui é altamente especializada em GCP, né? Nós somos referência na América Latina. E o Google tem tudo a ver com dados, né? Desde que eles se proporam a organizar a informação do mundo, né? Digamos assim, eles sempre soltaram muitas atualizações nesse mundo de dados, né? Tipo, para quem é de Big Data e conhece o HDFS, que é, que é open source, né? Mas ele começou com o Google File System. Então, o Google está sempre inovando aí nesse cenário de dados, né? E no momento está correndo atrás da Microsoft, né? Um detalhe muito importante que o free tier da GCP ele é de fato free, então diferente da AWS que se você der um mole ali você vai ter uma surpresa na fatura. O free tier da GCP ele não te cobra por absolutamente nada. Tipo, você tem 90 dias ali para aprender e tal e não vai te cobrar nada. Para você ser cobrado, você precisa manualmente é, falar ali que você quer fazer o upgrade da conta. Então é bem interessante para estudo. E a GCP atualmente, por ter começado um pouquinho depois, ela está muito mais disposta a ser uma cloud, não só a cloud, né? É uma tendência esse cenário de multi-cloud, né, em empresas. E por último, é minha cloud favorita. Como eu disse, eu já comecei por AWS, mas eu gosto bastante de GCP. E o que é a cloud em si, né? Pelo título da palestra Serverless, né? A gente pensa, pô, não tem servidor envolvido, né? Mas claro que não, né? Um processo computacional sempre tem servidor, né? E a cloud nada mais é do que existe uma CPU, um servidor físico em algum rack, em algum data center, em algum lugar do mundo. O conjunto de data centers são chamados de zona
conjunto de zonas, são chamadas de região ou multirregião, isso tudo para formar a rede global do Google, a rede de networking mesmo, né? E ela se conecta com a internet através dos pontos de presença, e também a gente tem a possibilidade de ter tráfego privado em qualquer cloud, né? E o Google é uma delas. Tudo isso para formar um sistema global que a gente consegue ver aqui, são as regiões da GCP. A maioria é Estados Unidos e Europa, né? Nós temos duas na América do Sul, embora sejam mais caras, né? Enfim. E essa aqui é a rede global de cabos, coloquei aqui só para ilustrar mesmo para vocês. E aqui eu coloquei só a título de referência mesmo, não vou mostrar aqui, mas é basicamente essa imagem, são os diversos tipos de produto da GCP, tem mais para baixo, se vocês clicarem nesse link, mas são produtos desde computação, que é o que a cloud começou, né, oferecendo máquinas virtuais, tem serviços de storage de diversos tipos de banco de dados, tem serviços com abstração mais alta de analytics, tem serviços de DevOps, tem serviços de AI também, enfim, é um mundo gigantesco, a computação em nuvem, né? Um conceito muito importante que está no título da palestra, né, e é bom vocês entenderem, que existe uma diferença entre serverless e totalmente gerenciado. Serverless significa pague conforme você usa, né? Ou seja, sem tráfego você não paga nada, muito tráfego, escalonamento, ele é automático e paga de acordo com o que de fato é demandado de recurso computacional, né? O totalmente gerenciado, por outro lado, existe sempre um número mínimo de VMs ou nós ativos e um custo atrelado a eles, com tráfego ou não. No entanto, não é preciso se preocupar com patches, atualizações, redes, backups, high availability, redundância, isso tudo é gerenciado, né? Tipo, a gente tem um controle maior quando é totalmente gerenciado, mas no serverless a gente realmente não tem controle da infraestrutura. Cada caso é um caso, né? Não existe bala de prata em tecnologia, então a gente usa o que se adequar ao contexto. E também, para melhorar essa explicação, um exemplo que eu posso dar é em relação ao banco de dados, né? Porque a gente poderia, sei lá, criar um MySQL, um Postgres, um MongoDB, assim, numa Compute Engine, que é equivalente a EC2 da AWS, ou seja, é a máquina virtual da GCP, só que a gente estaria usando infraestrutura como serviço, né? Então a gente teria que gerenciar essa infraestrutura. No totalmente gerenciado, não. A gente tem uma plataforma no cloud, no caso da GCP é o Cloud SQL, que eles oferecem uma base de dados gerenciada, ou seja, a gente não se preocupa com esses detalhes aqui de infraestrutura. Enfim, só para explicar, beleza? Vamos seguir em frente e começar a falar de Cloud Functions em si. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone ou mandar no chat, tá? Não se sintam acanhados. Beleza. Cloud Functions é uma plataforma serverless e event-driven da Google Cloud Platform para construir e conectar serviços de cloud. Ou seja, com as Cloud Functions é possível escrever um código simples que é executado quando os eventos são enviados da infraestrutura ou serviço de cloud. Quebrando um pouquinho essa explicação, como eu disse, é uma plataforma serverless. A gente não se preocupa com provisionar a infraestrutura. A gente só acessa a plataforma, cria o código, ajeita ali as configurações e é isso. A gente não tem que fazer SSH instância, nem nada do tipo. Ela é uma plataforma event-driven, ou seja, ela é baseada em eventos. É diferente de uma aplicação normal, né, que, digamos assim, está sempre rodando. Uma Cloud Function só é acionada quando ela é trigada com um evento. A gente vai ver quais tipos de eventos já já. E, como eu disse, é, ela funciona como um meio de campo, sabe? Entre vários serviços de cloud. Dá para você conectar várias coisas através de Cloud Functions. É um produto extremamente versátil, de qualquer cloud, né? Da AWS é a Lambda, né? O mesmo princípio de computação, e da Azure é o. Eu esqueci o nome da Azure, mas tem o serviço equivalente, né? E antes de mais nada também, antes de entrar em features, pricing e tal, eu queria mostrar o que de fato é uma function e realmente é assim mesmo, simples como parece.
como o próprio nome diz, uma função. E aqui a gente tem uma função em Python, né, que só está retornando um Hello World, mas isso aqui já poderia ser deployado normalmente, né? E percebam que o Google usa Flash por baixo dos panos, né? E beleza, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Como eu disse, serverless, não precisa se preocupar em provisionar e gerenciar a infraestrutura. Event-driven, funcionamento baseado em eventos. Eventos são coisas que acontecem na cloud. Por exemplo, um arquivo sendo adicionado em um bucket, uma VM sendo criada, uma mensagem caindo num tópico do PubSub. O PubSub, ele é o serviço de mensageria, equivalente ao Kafka, né, da GCP, só que é gerenciado, né? E, como eu disse, ele é tudo sobre conexão, né? Ele aceita eventos ocorridos a partir de vários outros serviços na cloud e envia requisições para vários outros serviços, né? Então, é um meio de campo ali. O código, que é runtime, né? Ele pode ser escrito em Python, Node.js, Go, Java, Ruby, PHP, .NET e até mais. Eu vou mencionar já já o porquê que não são só esses. Ele é um serviço que possui autoscaling, né? Serverless normalmente tem autoscaling, então a gente pode usar essa feature. Roda em um ambiente dedicado para ela. Ela possui a característica de ser stateless. Isso é um conceito importante, porque a invocação de uma função não deve depender do estado na memória definido por uma invocação anterior. Ou seja, uma Cloud Function não possui um sistema de arquivo, não possui variáveis compartilhadas. Por exemplo, não tem como pegar o output de uma execução e aproveitar aquele sistema de arquivo da function para outra requisição. Isso não é possível, são coisas isoladas. Para esse caso específico de arquivo, que é um caso muito utilizado, a gente poderia usar o Cloud Storage, que é o equivalente ao S3 da GCP, para armazenar o objeto, armazenar, no caso, o output de processamento de uma Cloud Function, e servir como armazenamento de memória, né? É o jeito que se tem para lidar com outputs de processamento. E tem também a questão da concorrência. Cada instância de uma função lida apenas com uma solicitação por vez. Isso significa que quando o código está sendo processado, uma solicitação só, não tem mais de uma requisição lidando ali na mesma instância, é sempre de um para um, tá? Mas, de novo, as coisas mudam e eu vou mostrar o porquê que isso já não é mais tão verdade. Aqui eu coloquei alguns exemplos de arquiteturas com Cloud Functions. Essa primeira aqui é uma aplicação de IoT, que a gente poderia imaginar uma fábrica que tem um sensor de temperatura e quando ele atingir determinado patamar de temperatura, a gente precisa acionar uma Cloud Function que vai atuar no refrigeramento desse sensor, do equipamento que o sensor está monitorando, né? Essa arquitetura aqui, na verdade, está um pouco desatualizada, porque o IoT Core, eu acho que ele vai ser descontinuado em algum momento desse ano, não lembro quando, mas aí tem algumas formas de substituir ele, que não vem ao caso aqui, mas só para vocês saberem, né? Um outro exemplo de processamento real-time. A gente pode imaginar uma aplicação fazendo upload de uma imagem em um bucket, no S3, uma imagem grande, né, uma imagem normal, mas para fins de armazenamento, economia de custo, né, a gente faz uma redução, um thumbnail dessa imagem e disponibiliza em outro bucket. Então, a gente poderia fazer isso usando Cloud Functions também. E um exemplo usando Machine Learning, como eu disse, as Cloud Functions se conectam com tudo, quase tudo praticamente, no ambiente de cloud. Então, e Machine Learning é uma dessas possibilidades, o que dá margem para várias aplicações bem interessantes. E aqui a gente pode imaginar também uma aplicação que um usuário submete um vídeo para um Cloud Storage, e uma Cloud Function é invocada, e a Cloud Function invoca, por si só, a Video Intelligence API, que é uma aplicação da GCP, um serviço de AI da GCP para avaliar esse vídeo. Aí a gente pode avaliar coisas como se tem conteúdo explícito no vídeo, né, adulto, se tem violência e tal. Aí, sei lá, se o vídeo passar, ele vai para outro bucket e fica disponível para aplicação. Também é um outro exemplo. Seguindo aqui.
Existem basicamente dois tipos de Cloud Functions. A HTTP, que é a mais famosa, né? Que é a ideal para aplicações web, lida com os verbos HTTP, né? Get, post, delete, etc. Esse tipo de Cloud Function, ele sempre cria um certificado TLS, ele gera automaticamente, né? Então é um tráfego seguro, né? Não é problema. E ele suporta esses vários formatos aqui: JSON, Octet String, Text, URL Encoded. E aqui eu coloquei uma funçãozinha básica que recebe um request e trata esse request para fazer o output ali no return, né? De acordo com o que a pessoa mandar no request. O segundo tipo de Cloud Function é a Event Driven ou Background Function. E esse tipo de function lida com eventos na cloud, né? Então, coisas como algum arquivo sendo adicionado no Cloud Storage, uma mensagem no PubSub, um registro no Firebase, no Firestore, no Cloud Monitoring, etc. Ele usa essa function usa esse tipo de fonte, né? Digamos assim. E aqui temos os triggers, só explicando de forma um pouco mais clara. Um trigger, ele declara o interesse de uma function em um evento específico, né? Triggers são vinculados à function no momento do deploy, a gente não consegue mudar depois. Quando a gente está criando a function, a gente já precisa especificar. E os triggers são vinculados a functions seguindo o padrão de multi para um, né? O mesmo trigger pode ser associado a diversas functions, mas cada function só pode ter um trigger. E aqui eu coloquei um printzinho da documentação para exemplificar o trigger HTTP, o trigger topic do PubSub, de bucket do Cloud Storage e entre vários outros, né? Nesse slide eu comento as formas de fazer deploy de uma Cloud Function. A primeira é a mais simples de todas, pelo console da GCP, quando a gente manualmente vai lá, seleciona a abazinha das Cloud Functions e depois a gente coloca o código, faz as configurações bem manual, né? É uma forma de fazer. Tem também a possibilidade de fazer pelo Terraform, que é muito legal. Eu recomendo profundamente vocês explorarem essa funcionalidade. O Terraform em si, né? É uma ferramenta espetacular. Mas, enfim, fica aí a dica. E por último, e que a gente acaba usando muito, é a CLI, que é a SDK da GCP, né? A forma como a gente interage via linha de comando. Que é por esse comando aqui, gcloud functions deploy e seus vários parâmetros, né? Como vocês podem ver, tem uma geração 2 das functions, então eu vou falar já, porque é um assunto muito importante. Tem os parâmetros de região, onde no mundo a function vai estar localizada, o runtime, que é a linguagem, o source, que é onde está o código fonte, né? Pode ser um bucket, pode ser um arquivo zip, pode ser um repositório Git. E o endpoint, que é o nome da função, e os triggers, o trigger que ela vai usar. Um assunto muito importante em qualquer contexto de cloud é segurança, né? Para quem conhece cloud, isso aqui não vai ser novidade, mas no ambiente de nuvem tem sempre roles que são, digamos assim, permissões que a pessoa recebe, né? Para performar diversas tarefas. E essas aqui são as permissões que a Cloud Function aceita, né? Claro que essas aqui, como vocês podem ver no slide, são as predefined roles, né? São roles criadas pela GCP. A gente pode usar custom roles para colocar uma granularidade maior no acesso às Cloud Functions, né? E também é uma boa prática usar Service Account para invocar functions, né? Porque seguindo o princípio de Least Privilege, que é só dar a permissão necessária para o que a pessoa ou a entidade precisa fazer, nada mais do que o que ela de fato precisa, fornecer somente as permissões necessárias para esse Service Account, para ser algo bem granular mesmo, e que não tenha nenhuma permissão além do que é necessário. O custo, né? Nada na cloud é de graça. Sempre tem um custo atrelado, então sempre que a gente usa qualquer serviço de cloud, não só as Cloud Functions, é muito aconselhável entrar na documentação de pricing do serviço e nessa calculadora aqui, no caso particular da GCP, posso mostrar daqui a pouquinho, para a gente estimar os custos do serviço que a gente vai usar e a gente não ter nenhuma surpresa no final do mês. Mas o custo de uma function, ela é
em função do tempo de processamento, o tempo de computação em si, que a function está sendo executada, o número de invocações, o número de vezes, né, que ela é usada de fato, e a quantidade de recursos de rede usado pela function, né, que em serviços de cloud tem o custo de tráfego de rede. Mas a gente tem a possibilidade do always free, que é o sempre gratuito, né, que são 2 milhões de invocações por mês, esses parâmetros aqui de computação e 5 gigas de tráfego do tipo egress por mês. Então, a gente tem isso aqui de graça para usar por mês, né? Se vocês quiserem ver, deixa eu mostrar aqui o Pricing Calculator. Para quem já trabalha com cloud, isso é normal, né? A gente sempre faz esse tipo de análise. Mas numa calculadora de nuvem, a gente tem os vários serviços, né, da cloud disponíveis aqui para a gente analisar. E as Cloud Functions também. Opa, deixa eu fazer uma simulaçãozinha aqui. Cloud Functions. E aqui a gente tem os parâmetros de input, né? Vamos colocar aqui, sei lá, Tech Week, US Central One, pode ser. Memória tem essas possibilidades no momento, mas está para aumentar. Vou colocar, não sei, 1 GB aqui. Execution Time, vou colocar 30 mil milissegundos. Eu vou supor que não teremos custo de rede aqui. Invocações por mês, eu vou colocar 1 milhão. Ah, 1 milhão aqui. Acho que não. Tô velho, preciso de óculos. Tá, esse aqui tá bom. E o número mínimo de distância, vamos colocar, sei lá, 2. E fazer uma estimativa aqui. E esse aqui é o custo por mês, né? Da nossa function. Então, sugiro vocês, quem tiver interesse, né, dar uma explorada aqui, porque é uma ferramenta bem legal, bem importante para quem trabalha com cloud. Voltando aqui. Opa. E também falando sobre cotas, cotas são os limites, né, que a gente consegue usar. Tem alguns limites que são chamados de soft limits, que a gente consegue aumentar mediante solicitação, e tem alguns que não podemos aumentar mesmo, né? Aqui a gente consegue ver alguns exemplos. Por exemplo, número de funções por região, né? São 1.000 funções por região e a gente não consegue aumentar, né? Então, quem quiser saber mais, só acessar essa documentaçãozinha aqui da GCP. E agora um assunto importante, que é o lançamento da segunda geração de Cloud Functions. Esse lançamento ocorreu em algum momento do ano passado, acho que foi em agosto, mas não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, a GCP recomenda usar a segunda geração para novas aplicações, embora não tenha planos para descontinuar a primeira. E a segunda geração era baseada no Cloud Run. Para quem não tem familiaridade, o Cloud Run é equivalente ao ECS, se eu não me engano, Elastic Container Service da AWS, e é basicamente um serviço para fazer deploy de container, né? Ou seja, te dá uma flexibilidade muito grande do que você pode fazer. Por isso que eu falei que o runtime, aquelas linguagens de runtime já não são mais um limite, assim, né? Você pode usar container. E tem várias novidades interessantes nessa segunda versão por conta do Cloud Run, né? Por exemplo, um tempo de execução mais longo, concorrência aprimorada, ele lida com várias solicitações simultâneas agora, e o gerenciamento de tráfego, a gente consegue fazer splitting entre versões, né? Aquela divisão de tráfego Canary, Blue, Green, né, e tal, usando as Cloud Functions. Aqui eu coloquei uma tabelinha da documentação para mostrar um pouquinho mais das diferenças, né? Como vocês podem ver, na segunda geração, a gente consegue até 16 GB de RAM, mas eu acho que eles estão aumentando, eu acho que o Time Preview, 32 GB, então é algo que vai ser melhorado no futuro. Mas enfim, seguindo aqui, uma coisa chata. Aqui, tanto essa demo aqui como o curso que eu mencionei no início da palestra, foi feita majoritariamente na primeira geração, por conta dessa limitação. A segunda geração ainda não consegue ter integração com o repositório Git, o que meio que prejudica bastante, né, o fluxo de desenvolvimento. Então, é muito chato, porque tem que zipar o arquivo e tal. Eu até mostro como fazer isso no curso, só que, assim,
para produção não é legal para colocar usar a segunda geração ainda, tá? Mas eles falam que em algum momento desse ano vai ser disponibilizada essa integração. Enfim, vamos esperar. Mas por enquanto a gente fica na primeira geração mesmo. E, bom, vocês devem estar se perguntando por que que a gente deveria usar Cloud Functions, sendo que ela é muito parecida com Cloud Run, né? E, de novo, não tem bala de prata na tecnologia. Cada um é para um propósito, né? No caso, embora o propósito seja muito similar, o Cloud Run ele te dá muito mais flexibilidade, né? Para você criar o container, etc. e tal. Cloud Function, por outro lado, ele só te permite fazer o deploy do código, né? Ele não te dá mais controle do que isso. Então, se você quiser só se preocupar com código, aí você usa Cloud Function. Se você quiser ter uma maior flexibilidade, aí você consegue usar Cloud Run sem problema nenhum, porque são produtos extremamente similares agora. E agora vamos para a terceira parte da nossa palestra, o nosso caso de uso. E o projeto que eu trouxe aqui é um dos projetos daquele curso que eu mencionei. No caso, a gente vai fazer uma integração das Cloud Functions com a Vision API, que é uma API de Machine Learning da GCP, para detecção de faces. No caso, a gente vai detectar emoções em imagens, né, de pessoas, né? Antes de começar o projeto, deixa eu fazer uma introduçãozinha aos produtos que a gente vai usar, né? A Cloud Vision API, ela permite que os desenvolvedores foi mal, integrem facilmente os recursos de detecção de visão em aplicações, incluindo rotulagem de imagens, detecção de rosto, pontos de referência, OCR, né, que é o reconhecimento óptico de caracteres, marcação de conteúdos explícitos e etc. E aqui eu coloquei a lista de features, né? Como é um produto que a gente vai usar, acho que vale a pena mostrar, que são várias coisas que essa API consegue fazer. É bem legal, né, esses produtos de IA prontos, né? Assim, é bem legal. Toda cloud tem, né? Pode ser melhor de uma ou outra cloud, mas toda cloud tem. Uhum. E aqui eu coloquei um exemplo, além do que a gente vai fazer, né? Usando essa Vision API, né? Essa aqui, no caso, é para extrair texto de PDF e gerar alguns insights, né? Então, é uma aplicação bem legal. E também tem mais aplicações nessa fontezinha aqui, mais um link da GCP que eu coloquei. E já que a gente está falando de inteligência artificial, cloud e tal, acho válido mencionar que existe a Vertex AI, que é a plataforma de inteligência artificial da GCP, e lá a gente consegue fazer um monte de coisa com IA. Desde treinar um modelo do zero até usar como a gente está usando aqui agora, de pegar um modelo pronto e só usar ele, ou até fazer um fine tuning, né, do modelo, que é você pegar um aprendizado, um modelo atual e você refinar para o que você quer fazer, que é o que muita gente pretende fazer com o ChatGPT, né? Tem lá o modelo da OpenAI e cada um vai treinar depois de acordo com as suas necessidades, né? Mas usando como base o ChatGPT. No caso, não é o da GCP, né? ChatGPT está na Azure e não na GCP. Embora a Google esteja para lançar aí um concorrente de peso. E essa aqui vai ser a arquitetura do projeto. Vamos fazer um upload a foto de uma pessoa em um bucket de input. Um bucket é um repositório de dados, assim, é um object storage, que é o nome, que serve para armazenar diversos tipos de objetos, né? Não é uma base de dados que a gente armazena JSON, por exemplo, dado estruturado, né? É quase que agnóstico ao formato, né? Mas, enfim, criaremos uma Cloud Function com um tipo de evento setado para criação de arquivo no Cloud Storage. E quando a Cloud Function receber o evento, irá enviar uma requisição para a Vision API para determinar se a pessoa está feliz, triste ou neutra, né? E enviar os metadados da foto para o respectivo bucket correspondente à emoção da pessoa. Então, como vocês podem ver, o usuário faz o upload de uma foto num bucket, a Cloud Function processa essa foto e determina, chamando, né, utilizando a Vision API, qual é o sentimento da pessoa. No caso, tem o joy, que é alegria, o sorrow, que é tristeza,
e tem o unknown, que é desconhecido. Isso aqui foi mais preguiça da minha parte, tá? Tem uma granularidade maior de emoções, como eu mostrei ali na documentação, mas eu coloquei só esses três porque, enfim, só para mostrar o ponto. Beleza, e, e aqui está o códigozinho que a gente vai usar. Percebam que esse é o mesmo repositório que eu usei no curso, tá? Então, são essas várias funções aqui que eu mostro como fazer no curso. Então, mais um jabazinho. E para isso eu setei um ambiente de cloud aqui com a minha conta pessoal mesmo, tá? Uma coisa simples, só para a gente fazer os testes aqui. Beleza. Bom, como vocês podem ver, eu vou explicar o código rapidinho, né? Eu estou importando as bibliotecas que a gente vai usar, né? Biblioteca da Google, a gente vai usar a Vision e a Storage. Vamos usar a OS e a Tempfile para lidar com os arquivos. E aqui eu estou instanciando os clientes tanto da Vision quanto da Storage, para a gente se conectar tanto ao Cloud Storage quanto à Vision API da GCP. Isso aqui, esse os.environment, foi basicamente uma tentativa e erro, porque eu estava tentando executar esse código, só que ele estava dando erro de processamento do Mac. Parece que o Mac estava entrando em um safe mode, que eu confesso que eu não tenho familiaridade. Aí, basicamente, isso aqui ele fala para o Mac, pede para o Mac seguir o processamento, basicamente. Então, se vocês encontrarem um problema desse, saibam disso. Bom, a gente tem essa funçãozinha aqui que faz o upload do arquivo de metadados, né? Conforme eu mencionei, para o GCS. Então, imaginem o seguinte, vai ter a imagem, a JPEG, PNG, etc. E aí o output do nosso Python aqui vai ser um arquivo TXT que vão ser os metadados. Vai ter a emoção da pessoa, as coordenadas da face, várias coisas, né? E essa funçãozinha aqui é o que eu uso para fazer o upload para o GCS, né? Para o Cloud Storage, para os vários Cloud Storages, né? Para esses três aqui. E aquela função eu não inventei, né? Uma coisa boa de se trabalhar com cloud é que tem muita coisa pronta já, sabe? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Upload file to GCS. Então, vocês podem ver aqui, ó, na documentação da GCP mesmo, não sei se vai ser essa aqui que vai mostrar. Eu acho que não é essa aqui, não. Eu acho que é essa aqui sim. Tá aqui. É, eles sempre disponibilizam um código base para a gente usar. Então, é sempre uma boa a gente consultar a documentação, trabalhando com qualquer cloud, não só GCP, antes de começar a desenvolver, né? Então, eu melhorei um pouquinho esse código aqui. Essa parte aqui não tinha, eu precisei adicionar para lidar com essa aplicaçãozinha, mas o que essa função faz é só enviar o arquivo para o GCS. E a função de detecção de face, como vocês podem ver, é essa aqui, muito simples, tipo, absolutamente nada demais aqui. Por aqui, até aqui, eu só estou carregando parâmetros de forma até desnecessária, quase, de processamento. A gente conecta ao bucket aqui, forma o URL aqui, mas a parte de inteligência artificial mesmo é só isso aqui, né? A gente conecta, a gente transforma a imagem para o formato que a Vision API espera, e depois a gente chama a Vision API para fazer a detecção das faces em si. Então, como vocês podem ver, é muito simples usar esse tipo de produto, né? Com uma função muito simples, a gente consegue fazer várias coisas interessantes. Aqui, eu já separei as imagens para a gente testar. Eu vou fazendo o deploy dessa function, porque eu tenho muita confiança no meu trabalho e acredito que vai dar certo o deploy logo de cara. E eu vou fazer esse deploy, porque ele demora uns 2 minutinhos, para a gente não ficar travado. Eu vou já fazendo o deploy. Faz aí, meu filho. Vai no fé. Mas o que eu queria explicar antes é uma forma de testar Cloud Functions, né? Porque, como tudo de cloud, a gente precisa, como estou fazendo aqui, fazer o deploy, etc e tal. Então, tem a parte de desenvolver, tem a parte de fazer o deploy,
E tem a parte de testar, né? Que tem que entrar em algum momento disso aí. Então, não é legal a gente testar direto no ambiente de cloud, né? Porque, como vocês podem ver, está demorando um tanto para fazer o deploy. Ele demora até 2 minutos. Então, não é maneiro a gente fazer o código, tipo, eu estou aqui desenvolvendo pô, quero testar. Aí eu vou fazer o deploy, pá, pô, vai demorar 2 minutos para eu testar uma coisinha que eu coloquei. Aí não tem condição, né? Aí o que existe para a gente resolver esse problema é uma coisinha chamada Functions Framework, que é uma biblioteca que a Google disponibiliza, que é para a gente testar localmente as functions, né? Para dar mais agilidade no nosso processo de desenvolvimento. No curso eu mostro bem em detalhes assim como usar, mas aqui eu só quero mostrar para vocês a título de curiosidade mesmo. É que eu estou usando o PyCharm aqui, mas dá para fazer isso no VS Code, mas eu prefiro o PyCharm. A gente faz uma configuração aqui do Functions Framework, como vocês podem ver, e a gente passa vários parâmetros para ele funcionar como uma Cloud Function aqui dentro da minha máquina. Então, ele vai se comportar como um servidorzinho da Cloud Function, mas aqui de forma local, né? Então, é uma vantagem imensa, assim, em termos de desenvolvimento. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui já já, assim que o deploy terminar, porque eu vou precisar usar esse terminal. Opa, terminou logo agora. Muito bom. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu cair mais para baixo. Deixa eu pegar a chamada. Isso aqui também, pessoal. Isso aqui. Opa, eu quero a imagem feliz primeiro. Isso aqui eu não inventei. Isso aqui eu consultei na documentação da GCP. Então é só pesquisar no Google Functions Framework call background function. Uma coisa do tipo, a gente vai encontrar na documentação uma chamada assim, né? E a gente tem que passar vários parâmetros, né? Alguns são importantes, tipo o nome do arquivo, né? O path dele, o tipo de storage, o bucket de input, o tipo de objeto, etc e tal, mas tem outros que acabam não importando tanto, como esse size, o storage class, o time created, enfim. Eu só coloco aqui para simular. Mas beleza. Eu vou colocar um breakpoint aqui para mostrar para vocês. Vou iniciar e fazer a chamada no terminal. Isso aqui é chato pra caramba, ele sempre pede para esperar alguns milissegundos para se conectar ao terminal. Tá, agora foi. Beleza, então eu posso navegar aqui no modo de debugger para ver tudo que o código vai executando, né? Como vocês podem ver, vai se formando várias. Os parâmetros que a gente vai construindo, as variáveis, né, vão se formando de acordo com os parâmetros que a gente passa na chamada. Aqui ele está se conectando ao bucket, beleza. E aqui é a hora da verdade, que é a hora da face, né, da análise da face em si. E aqui, opa, perceba aqui que eu já fiz merda. Ó. O face está vazio porque eu esqueci de fazer uma coisa que eu deveria ter feito, que é o upload da imagem. Eu esqueci de fazer o upload da imagem. Deixa eu ir lá no Cloud Storage. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho. É o Cloud Storage de input e eu vou fazer um upload de uma imagem. É uma imagem legal de um senhorzinho que eu não sei se vocês conhecem. Esse senhorzinho da foto aqui é o Zico, para quem não conhece, vulgo Deus. Ele tá feliz, né? Tá claramente felizinho, tá um sorrisinho aqui. Enfim, a gente vai. Ele deve cair nesse bucket aqui, né? Output Joy. Então vamos ver. Opa, cadê a imagem? Sumiu. Tá, fiz o upload da imagem aqui. Surgiu? Tá aqui, JP. O formato é importante, tá, pessoal? Tem que especificar o formato certo. Deixa eu testar de novo, porque a imagem não estava lá da última vez. Vamos ver se agora vai. Tem que esperar um bocadinho. Vamos embora, meu filho. Tá, agora foi. Vamos lá, vamos passar por tudo isso aqui que a gente já passou.
Agora é para ele fazer a detecção da face, né? Ó, aí agora ele formou aqui o objeto faces, né, com vários parâmetros. E a gente consegue ver, acessando o objeto, vários detalhes sobre ele, né, como coordenadas da face. Eu confesso que isso aqui eu não entendo muito não, tá? Só estava interessado na parte de emoções do output. Mas, enfim, para algum tipo de aplicação isso aqui pode servir, né? Mas não sou cientista de dados, sou engenheiro de dados. Mas, enfim, cadê as emoções? Opa, passei, tá aqui, né? O resultado das emoções, né? Então vocês podem ver as categorias, né? Tem o Joy Likelihood, né? Que é a probabilidade de felicidade. No caso, ele marcou como very likely, ou seja, muito provável. Sorrow Likelihood, que é a probabilidade de tristeza very unlikely, muito improvável. É, chance de raiva, não está com raiva, o nosso Zico. Enfim, né? É isso aqui que é o output. Então, é isso aqui, basicamente, é o objeto faces que eu quero que ele vá para o bucket correspondente, né? E eu faço isso aqui chamando a função upload to GCS para enviar para o bucket correspondente de acordo com a condição aqui, né? E aqui eu estou analisando o output do faces, né? E pegando o parâmetro joy likelihood para ver em qual categoria que ele se encaixa, né? E esse if else aqui, simples, para enviar para o bucket de destino corretamente, né? Bom, como eu já fiz o deploy, já deve aparecer ali na parte de Cloud Functions, né? Deixa eu ver aqui. Tá, o deploy foi feito com sucesso. CF Tech Week, o nome dela, né? Só lembrando, passando de novo pelo deploy que eu fiz muito rápido, é basicamente um arquivo SH que eu fiz chamando o comando, né? gcloud functions deploy com os vários parâmetros que a functions pede, né? Eu poderia executar isso aqui direto na linha de comando, né? Pegar esse gcloud aqui e colocar no terminal, mas enfim, eu quis colocar dessa forma, fazendo um SH para até para documentar melhor, né? Mas enfim, fica aí a informação. Beleza, a function está feita aqui e agora eu posso. Eu não apaguei, né? Eu só apago em outro projeto, na verdade, esse rap. Bom, eu vou fazer o deploy de novo dessa imagem, fazer o upload de novo dessa imagem para ver se ela cai no bucket certinho. Aí a gente vai ver. A gente deve ver aqui no out. Ó, aqui foi rapidinho, ó, viu? E tá aqui a imagem certinha, rap. Deixa eu pegar uma outra imagem controversa aqui. É o Gabigol, claramente chateado, triste, estressado, sei lá, reclamando de alguma coisa. E a gente vai ver aonde que ele vai cair. Se é no tristeza, não sei se ele tá triste aqui, né? Mas ele tá chateado. Vamos ver onde que ele vai cair. Tá aqui, vamos ver se ele. Definitivamente ele não deve cair no da alegria. Não, ele não está alegre. Aí tem duas possibilidades, né? Tem o de tristeza e o de unknown. Vamos ver. Não, é de tristeza, é o de unknown. Ele não soube, quer dizer, ele não soube identificar de acordo com o nosso código preguiçoso, né? Mas enfim. Deixa eu ver um output aqui para ver a emoção que ele está sentindo. Acho que não estou chegando assim, não, né? Poxa, como que aumenta aqui? Top. Vamos ver qual é a emoção. Anger like rude possible. Realmente ele está chateado, né, com alguma coisa. Então, identificou corretamente a emoção do Gabigol, certinho. Pessoal, a palestra era basicamente isso. Terminei com um tempinho sobrando. E fico aí aberto para questões e muito obrigado pelo tempo de vocês. E caso queiram saber mais sobre Cloud Functions, é só conferir lá o curso que eu fiz, beleza? Perfeito, isso. Já ia abrir para perguntas. Vinícius, fica à vontade. Obrigado, Laís. Gabriel, queria perguntar agora algo mais isoladamente do Function mesmo, da Google.
Eu vi que tu já teve experiências com a AWS ali e tal, com outros provedores. E eu queria saber a tua definição, assim, se tu puder colocar o principal ponto que você prefere essa solução da Google, a função especificamente, apartando essa ideia de integração com os demais serviços ali da plataforma e tal, mas colocando em questão só o serviço da função mesmo, o serverless ali da função, ou por exemplo da Azure ou da AWS Lambda lá. Qual que é a principal vantagem da Google? Tá, peraí, cara. Deu algum problema com a minha câmera aqui. Deixa eu mudar. Tá. Cara, eu vou ser bem sincero contigo que antes, na primeira geração, a Google não levava muita vantagem. Porque para você se conectar com vários outros serviços da GCP, você até conseguia, óbvio, mas você precisava passar pelo PubSub, né? O PubSub era, porra, sei lá, o Cloud Monitoring, PubSub, Cloud Function. Aí tinha esse. Não era um problemão assim, mas era um contratempo, né? Na AWS era um meio mais direto para você conectar a Lambda com vários outros serviços. Mas agora, na segunda geração, como eu disse, que agora é o Cloud Run, né? O motorzinho por trás. Deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu simular a criação de uma function aqui, para vocês verem a diferença da primeira para a segunda. Tá aqui a primeira, né? Então, a gente tem esses triggers aqui, só. Então, como eu disse, para você conectar com outros serviços, teria que passar pelo PubSub muitas vezes. Na segunda geração, a história é outra. Tem muito, tipo, basicamente tudo de trigger, graças a essa plataforma aqui, Eventarc, que a gente consegue conectar praticamente tudo, né? Tem uma variedade imensa, assim, de serviços para a gente se conectar. Então, essa desvantagem da GCP caiu por terra agora, né, com o cloud, com a segunda geração. Uma desvantagem clara também é a questão do preço, né? As lambdas são mais baratas, eu acho que a Lambda e a da Azure são mais baratas do que as da Google, mas as da Google têm 2 milhões de invocações por mês, né? As outras são 1 milhão de invocações grátis por mês. Então é uma vantagem também. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que também depende do tipo de cloud que a empresa usa, né? Então, se uma empresa usa AWS, dificilmente vai usar Cloud Function. Se usa GCP, dificilmente vai usar a Lambda Function, sabe? Eu acho que é isso. Perfeito. Uma outra questão que eu tinha levantado aqui o meu cliente trabalha bastante com o ecossistema AWS, né? Consequentemente, escolhem o AWS Lambda lá. E a gente teve até um desafio aqui, que é em questão do tempo de resposta, do timeout ali, né, da execução da Lambda e o tamanho do corpo de resposta também. E eu vi que nesse HTTP, nessa segunda geração do Google, a gente tem um tempo de resposta muito elevado, né? São 9 minutos pelaquela tabelinha que você mostrou. E aí eu sei que existe na documentação também, eu queria ver se tu tem essa experiência prática, porque na AWS não reflete diretamente. A documentação que eles põem ali tem outros quesitos que eles não levam em conta ali para colocar na documentação e acaba tendo uma discrepância do que eles colocam lá, o size de response, o máximo do size de response, com o que de fato se reflete numa requisição HTTP. Eu queria ver contigo, esses 9 minutos são reais mesmo? A gente pode contar com esses 9 minutos uma requisição? E o tamanho de máximo do corpo de resposta aí também, de uma requisição? Cara, eu confesso que eu nunca não tenho essa experiência pronto para falar. Eu já tive experiência lidando com pipeline de dados de Cloud Functions, usando funções do tipo de evento do Cloud Storage para processar dados, né? E que a gente chegou a usar, sei lá, 6, 7 minutos de processamento, sabe? Então, eu acredito que seja isso mesmo, tá? Pela minha experiência com o Cloud Storage, não foi com HTTP, mas foi com outros tipos de longo processamento, né? Aí não tive problema com isso. Então, acredito que essa outra também não seja problema. Mas teria que testar, viu? Não tenho pronto assim para te dizer, não. Perfeito. Tá certo. Então, obrigado, Gabriel. Da minha parte era isso. Pessoal, mais dúvidas? Algum comentário para o Gabriel? Não?
Perfeito. Então, eu quero agradecer muito aqui o tempo de vocês. Obrigada, Gabriel, pela apresentação, foi incrível. Qualquer dúvida, gente, comentário, lembrei, quero deixar isso registrado para o Gabriel. A gente tem o nosso Avenue Code Hub, vocês podem deixar registrado lá também. E não se esqueça de fazer o seu check-in nessa apresentação e também deixar ali a sua avaliação no link que eu já mandei aqui no chat, tá bom? Muito obrigada. E durante esses dias a gente tem mais e mais conteúdos de Tech Week, viu? Encontro vocês aí nas próximas. Tchau, tchau.